Continuando, a partir daqui, no parte 2 desse vídeo, nós vamos falar agora sobre a imigração italiana. Gente, de uma forma geral, é importante lembrar que tanto italianos, quanto alemães, quanto japoneses, sírios, espanhóis, qualquer que seja a nação que veio para o Brasil, que migrou para o Brasil, buscava uma coisa: melhores condições de vida, certo? Porque em seus países de origem eles não estavam tendo essas melhores condições de vida. Então eles vieram para o Brasil para buscar isso. Bom, vamos falar do italiano primeiro, né? Então por que o italiano veio para o Brasil? Primeiro, para trabalhar. Porque no Brasil estava acontecendo o seguinte: a escravidão estava chegando ao fim, certo? A partir de 1850, o processo que iria determinar o fim da escravidão se iniciava. A primeira lei que proibia a escravidão havia sido aprovada, que era a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Na Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibia o tráfico negreiro. Como assim? Estava proibido que o Brasil recebesse novos escravos. Os escravos vinham da África de navios e chegavam no Brasil, onde eram vendidos. O Brasil não podia mais receber esses escravos. Por força de lei, estava proibido a chegada de novos escravos. Então, se não tem novos escravos para serem vendidos, começou-se a precisar de pessoas para trabalhar no lugar desses africanos. Ah, pessoal, acabou em 1850 a escravidão? Não, não acabou. Mas imagina assim, que no Brasil só tenha 1.000 escravos. E surge uma nova fazenda. Os 1.000 escravos já estão trabalhando nas fazendas? Quem é que vai trabalhar nessas novas fazendas? Quem é que vai trabalhar nos empregos que surgirem a partir daí? Não tem quem, né? Então, por isso, a imigração. O primeiro grupo que veio foram os italianos. E é deles que nós vamos começar a falar. O destino desses imigrantes, certo? Eram as fazendas de café lá em São Paulo, certo? E muitos desses italianos também optaram por viver lá no Rio Grande do Sul. Então o destino dos italianos foi São Paulo, nas fazendas de café, e lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, para trabalhar com agricultura nessas regiões. Uma terceira parte, certo, de imigrantes foi para a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, certo, para viver do comércio e da atividade industrial. Então os italianos foram para 3 lugares: para as fazendas no interior de São Paulo, trabalhar com café; foram para o sul do Brasil, trabalhar com agricultura. Quando eu digo sul, entendam Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, certo? E também foram para o Rio de Janeiro e para a cidade de São Paulo, trabalhar com comércio e com as indústrias que estavam se iniciando, ok? Assim, muitas outras pessoas deixaram o campo também nesse período, em busca de empregos nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, continuando. Os imigrantes italianos, eles se concentraram no sul de Minas e no Rio Grande do Sul, mas principalmente em São Paulo. Eles se tornavam colonos, ou como também podiam ser chamados, empregados nas fazendas de café. E lá nessas fazendas de café, eles trabalhavam em condições muito difíceis de trabalho, certo? Eles não tinham direito a salários, eles só iriam ganhar alguma coisa quando o café fosse vendido e que eles recebessem o dinheiro. Até lá, tudo que ele precisava, ele tinha que comprar, mas não tinha dinheiro. Como é que ele ia se manter? Então ele ficava devendo ao dono da fazenda. Aí quando recebia o salário só dava para pagar o que estava devendo. Eles não tinham boas casas para viver, certo? Eles não tinham terras como suas para plantar.
Então as formas de vida eram muito difíceis. E o que é que aconteceu? Eles abandonaram essas fazendas e se dirigiram para as cidades, para São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo, onde fez com que houvesse uma grande quantidade de pobres vivendo na rua, trazendo a pobreza para São Paulo. O texto abaixo, gente, certo? Ele vai falar um pouco sobre as condições de vida destes imigrantes e eu vou ler aqui na íntegra para vocês, certo? Vamos lá. Acompanhem o texto da página 164. Outro destino dos imigrantes italianos foram as cidades. Dentre elas, destacam-se São Paulo, que recebeu o maior contingente desta nacionalidade, e o Rio de Janeiro com seus arredores, por ser a capital do país e um dos portos mais importantes para a chegada de imigrantes. Se as condições de trabalho eram insalubres, gente, insalubres é o mesmo que condições ruins, sem higiene, sem preocupação, sem segurança, isso é insalubre, certo? Se as condições de trabalho eram insalubres, também eram as moradias, já que com frequência os imigrantes se instalavam em habitações coletivas ou cortiços, ou nas favelas situadas nos morros. Por outro lado, em algumas cidades podiam morar em determinados bairros étnicos, como o Brás e o Bexiga em São Paulo, onde contavam com a cooperação e a solidariedade dos vizinhos, o que era muito valioso, o que em muitos aliviava suas vidas cotidianas, certo? Então o texto que nós acabamos de ler fala um pouquinho de como era a vida desses imigrantes nas cidades grandes. Não era muito fácil. Por quê? Porque eles acabavam tendo que viver em condições precárias, certo? O trabalho era muito ruim. Imagina só, você trabalhar numa fazenda ou trabalhar numa indústria, trabalhar varrendo uma rua, que seja, sem uma luva para se proteger, sem um chapéu para se proteger do sol, né? Então, tudo isso era muito ruim. Você passar o dia todo sem ter direito a receber uma refeição, sem ter direito à água, né? Então, o Brasil é um país muito quente. Imagina só você trabalhar o dia todo na rua sem beber um copo de água sequer. Então é complicado, né? Então as condições de vida desses povos eram muito ruins. E as casas deles normalmente eram cortiços, que eram prédios apertadinhos, onde moravam muitas pessoas, certo? Às vezes, gente, um andar tinha 20 apartamentos em um andar e só tinha um banheiro para todos utilizarem, todos os apartamentos, entenderam? Então, às vezes você estava com dor de barriga, querendo ir no banheiro, tinha uma fila de 4, 5 pessoas. Era muito complicado. Queria tomar um banho, às vezes não tinha, porque as pessoas que haviam tomado banho antes, você tinha secado a caixa d'água. Então, eram condições de vida muito ruins. E também, mas também em alguns lugares como São Paulo, eles formaram bairros e colocaram esses imigrantes. Ele cita o exemplo de dois aí, o bairro do Brás, em São Paulo, e do Bexiga. Foram bairros onde eles colocaram para viver apenas italianos. Então ali a vida era um pouquinho melhor. Por quê? Porque os italianos se ajudavam. Quem tinha um pouquinho mais, dava para quem não tinha. E assim sucessivamente. Se eu tinha um pouquinho de tecido, eu doava para quem não tem. Se eu tinha um pouquinho de feijão, estava me sobrando, eu doava para a família de outra pessoa que não tinha feijão. Então ali a vida era um pouquinho melhor. Ok?